Existem duas formas de se olhar para tendências, né? Primeiro, é uma palavra que foi tendências de comportamento em diversas áreas, ela foi apropriada pelo marketing. Então, quando você está falando de tendências do ponto de vista do marketing, você pode falar, por exemplo, é uma tendência os jovens pedirem demissão. Isso é uma tendência numa bola, né? Numa bolha, não numa bola, numa bolha, né? Econômica, né? Só jovem que tem alguma grana fica pedindo demissão do emprego quando está com 30 anos. Entende? Então, não, mas aí o marketing fala que isso é uma tendência. Outra coisa é quando você está olhando para a sociedade e você está vendo certos comportamentos já instalados e as causas desse comportamento não deverão desaparecer. Portanto, as tendências devem se aprofundar. Ou seja, é mais do mesmo. O que vai existir é, se as causas que geram esse comportamento não devem desaparecer a curto ou médio prazo, nós podemos, em uma razoável medida, dizer que é provável que, portanto, esse comportamento continue como uma tendência e, quem sabe, até se aprofunde, se capilarize e tal. Né? Então, falo isso porque, normalmente, quando se fala em tendência, se pensa em marketing. Tendência no marketing é só para vendas. Outra coisa é você olhar de um modo mais político, sociológico, né? De uma forma um pouco mais consistente. E aí, na política, né? Por exemplo, do ponto de vista geopolítico, as tensões com a Rússia, a grande descoberta dos europeus de que eles não podem entregar as discussões de matriz energética na mão da Greta Thunberg, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer é que a 23 começa com um olhar mais pragmático para essas questões. Não que o marketing de causa vai acabar, porque tem dinheiro no marketing de causa, então ele não vai acabar. Outra coisa, do ponto de vista geopolítico, é o mesmo processo de acirramento da entrada da China no cenário geopolítico, né, como uma potência, além do fato que tem um debate muito interessante sobre a China, que eu acho que ao longo de 23 talvez apareça, que é aquele velho argumento entre aqueles que dizem que a China, como a gente já discutiu, inclusive aqui, que a China provaria que as pessoas são mais preocupadas com a janta, lembra? E, portanto, a democracia ficaria de lado. Então, tem alguns que acham que a China levaria a isso, e tem outros que acham, não, chamados institucionalistas, que acham que o processo de enriquecimento vai fazer com que os chineses comecem a questionar o governo totalitário, como aconteceu no final do ano, por conta do lockdown, política zero, né? Então, essa polêmica política interna da China vai, ao longo de 23, é possivelmente que ela apareça, se o governo totalitário chinês vai conseguir reprimir completamente um movimento dentro da China, que desde de 89, a Praça da Paz, lá, aquela coisa vai aparecer, 89, se não me engano, Praça da Paz. No cenário nacional também no Brasil, me parece que, e também nos Estados Unidos, a política passa por um processo de radicalização, de polarização. Ou seja, não há sinal de que ela vá parar, né? Porque a polarização, ela extrapola partido político. E ela está muito vinculada às redes sociais. No Brasil, por exemplo, você acha que com ou sem Bolsonaro, o bolsonarismo permanece? Inclusive o Bolsonaro tem medo disso, né? De que o bolsonarismo saia da mão dele, né? Basta alguém esperto aí inventar um novo nome, ou passe a chamar de extrema-direita só, e pare de usar a expressão bolsonarismo, um adjetivo, bolsonarismo. Comece a escrever extrema-direita, e a palavra bolsonarismo desapareça.
Por quê? Porque a extrema-direita é uma realidade em muitos países do mundo. Nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, em países do leste europeu. O ensino à distância não foi inventado pela pandemia. É uma tendência. Ele é um fruto do avanço da tecnologia. A pandemia, claro, foi um ambiente que funcionou como uma espécie de enzima, acelerou a instalação de novos cursos à distância. Hoje, o que a educação formal olha para frente, principalmente aquela que é paga, é o fato de que, para você tornar o negócio sustentável, você precisa retirar a variável território, para relativizar o território. Ou seja, você precisa sair do ambiente só físico, presencial, para ter aluno suficiente. Quando está falando de universidades, principalmente o cursos de pós-graduação, seja lá o que for, técnicos, não de crianças, apesar de que vai ter gente querendo usar para crianças também, a tendência cada vez mais é de que você tenha que captar estudantes que não estão no espaço físico da cidade que você está. Isso já é um fato. Pelo menos até agora não funciona, porque é difícil você colocar uma criança na frente de um computador para ficar fazendo alguma coisa que não é divertida. Por exemplo, ou na frente de um celular para alguma coisa que não é divertida. Isso pode forçar a educação infantil a ficar cada vez mais parecida com games, né? Que pode vir a ser uma tendência. Acho que ainda é muito cru isso, mas pode vir a acontecer isso. Você sabe essa coisa de chamar professor de facilitador, como tem os picaretas que falam assim por aí? Então, isso pode vir a acontecer, mas por enquanto as crianças ainda se mexem. Por enquanto, pelo menos. Elas ainda se mexem. Então, a ideia de colocar uma criança na frente de um conteúdo que seja boring, que seja entediante para ela, ela vai tender a se mexer e perder a atenção. Isso é uma coisa que ainda não se resolveu, né? Mas, quando se fala que o EAD, como se fala em ensino à distância, educação à distância é uma tendência, ele é uma tendência também pelo fato, que alguém pode chamar de positivo, não por causas contraditórias ou negativas, como a redução de jovens, no sentido de que o EAD abre espaço para pessoas que de fato não estão ali e querem fazer o curso. Ao mesmo tempo, o EAD facilita em muito a lida com o aluno no dia a dia, né? Facilita a possibilidade de você produzir cursos mais compactos. A legislação facilita você ter toda uma parte de horas de atividades que não são aulas mesmo, certo? Você pode ter aula gravada, live, vídeo que você manda o aluno ler, exercícios. Então, eu não acho que a educação presencial acabe completamente. Primeiro, porque ela é uma coisa que já vem há muito tempo. Ela exerce uma função importante na ocupação da vida das crianças, né? Você põe criança na escola, antes de tudo, para ocupar o dia dela, né? Mas a educação presencial, no âmbito das universidades, principalmente, ela pode virar, por exemplo, um gosto por vinil, por disco de vinil, uma coisa meio vintage, né? Porque economicamente vai ficar muito difícil. Economicamente vai ficar difícil, porque não tem demanda. Então, já está acontecendo isso agora. As instituições elas têm que começar a buscar alunos fora do território onde a instituição está. Antes bastava abrir uma escola aqui, outra em outra cidade, mas agora não tem lugar nenhum. Então você tem que abrir e a legislação vai acompanhando, né? Porque se o negócio quebrar... Fala aí, galera, tranquilo? Eu quero apresentar para vocês o melhor caminho para quem quer aprender a tocar violão começando do zero. O Cifras preparou um método exclusivo e basta seguir o método para você já ver os resultados nos primeiros dias. Mas antes de pensarmos em ser profissionais do violão, cara, a gente vai ter a possibilidade de pegar o violão para impressionar aquela amiga, o pai, a mãe, e as pessoas vão começar a pedir música pra gente. Esse curso é ideal para você fazer isso, onde você vai ter acesso a um método focado no aprendizado acelerado que a gente desenvolveu depois de ajudar mais de 2 milhões de pessoas no nosso canal do YouTube, o TV Cifras. O método do Cifras é mais rápido e simples por causa de duas coisas.